Transformação digital e inovação em TI. Aula 4. Internet das coisas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno Silva e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Internet das coisas. Essa é a aula 4 do curso de Transformação Digital e Inovação em TI do Senac. Qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é apresentar os principais conceitos, impactos e usos da Internet das coisas, utilizando exemplos práticos, e considerando os cenários da indústria 4.0. Agora, com relação aos conteúdos da aula, a gente vai dividir a aula de hoje em 3 partes principais. A primeira parte vai ser um conjunto de definições, conceitos e utilização da internet das coisas, quais são os seus impactos e dificuldades da utilização dessa tecnologia. Também vamos abordar na segunda parte da aula o conjunto de protocolos utilizados na internet das coisas e, por fim, a gente vai apresentar um estudo de caso prático onde utilizamos um ambiente virtualizado para simular um dispositivo IoT que envia sinais de temperatura via internet para um servidor central que está localizado numa nuvem computacional. Internet das coisas, definição, conceitos, usos e impactos. Parte 1. Internet das coisas. Vamos falar sobre a definição, conceitos, uso e impactos dessa tecnologia que representa uma extensão da internet no mundo físico. Então, atualmente a gente tem um conjunto de equipamentos que antes não estavam ligados à internet e hoje em dia estão ligados à internet graças a essa tecnologia. Internet das coisas ou Internet of Things. IoT, pessoal, é um acrônimo de Internet of Things, que vem do inglês, e ele representa uma rede de redes, de dispositivos que são unicamente identificáveis, eles se comunicam entre si sem a interação humana, utilizando conectividade IP. Essa conectividade pode ser local ou global. Então, dentro desse contexto, a gente consegue identificar alguns conceitos principais. Por exemplo, na internet das coisas, a gente tem um conjunto de dispositivos que são acoplados a coisas físicas, E esses dispositivos permitem com que essas coisas recebam comandos, de atuação ou de monitoramento. Os dispositivos são unicamente identificáveis, ou seja, eles têm um ID que são únicos, além disso, eles se comunicam via internet. Então, esse é o conjunto de conceitos principais da internet das coisas. Vou dar alguns exemplos de equipamentos de IoT. Então, nós temos aí como exemplos de equipamentos casas inteligentes, com fogões inteligentes, geladeira, ar-condicionado e assim por diante. Então, suponha, por exemplo, que você está chegando na sua casa, é um dia muito quente, o seu celular ele detecta pelo GPS que você está chegando na sua casa, tem outro sensor de temperatura que sabe que nesse dia está quente, e aí você pode habilitar um comando para que você ligue o ar-condicionado um pouquinho antes de você chegar na sua casa. Esse é um exemplo de casa inteligente utilizando uma plataforma IoT. Uma outra coisa que a gente também tem como exemplo para equipamento IoT pode ser no caso de sensores data centers. Então, vocês sabem que os data centers são aquele arcabouço computacional que dão suporte à tecnologia de computação em nuvem. E lá tem uma série de sensores de temperatura, de funcionamento, para que aquele ambiente ele possa operar de forma contínua e sem interrupções. A gente também tem exemplos de equipamentos IoT para monitoramento de lojas, câmeras que estão lá monitorando o fluxo de clientes dentro de uma loja. Ele pode, por exemplo, contar quantos clientes entrou na loja, quantos clientes saíram da loja, quantos compraram produtos, utilizando reconhecimento de imagem e inteligência artificial. A gente também tem uma série de dispositivos IoT que podem ser acoplados a equipamentos industriais. E, por fim, wearables, que são aqueles dispositivos que servem para monitorar características do corpo humano, como temperatura, pressão. Por exemplo, eu estou usando uma aqui que ele está medindo a quantidade de batimentos cardíacos, minha temperatura e assim por diante.
Principais conceitos de IoT. Então, dentro do conjunto de conceitos relacionados a essa plataforma, a essa tecnologia IoT, a gente pode destacar, primeiro, as coisas. Essas coisas são as entidades do mundo físico, né? Aquilo que está sendo controlado ou que está recebendo comandos de monitoramento, né? E essas coisas, elas precisam se conectar via internet, transmitindo dados. Esses dados são valiosos, tá? Porque eles estão relacionados, obviamente, ao monitoramento que você quer monitorar, ou os comandos que você quer enviar para aquelas coisas ou dispositivos, né? Além disso, pessoal, tem a questão da heterogeneidade, né? Esses dispositivos, eles são heterogêneos, né? Não necessariamente eles precisam ter o mesmo protocolo de comunicação, nem controlar o mesmo tipo de coisa, né? Então, é importante mencionar essa questão da heterogeneidade, como no exemplo das casas inteligentes, né? Esses dispositivos, eles permitem uma determinada ação no ambiente, ou seja, um controle. Eu falei o exemplo do ar-condicionado, né? Eu posso ir lá e fazer uma ação para ligar o ar-condicionado utilizando essa plataforma, né? Esses dados que são transmitidos via internet, eles precisam ser guardados, né? Eles precisam de uma segurança. Então, a parte de segurança e privacidade é muito importante, dado que essas informações são muito valiosas, né? E por fim, a camada de inteligência, que é a camada que permite com que você obtenha insights do que é que está acontecendo no seu ambiente, né? E além disso, você consiga tomar ações inteligentes caso você note algum padrão, o sistema note, né? Quando eu falo você, eu estou me referindo ao sistema, o sistema note algum comportamento que necessita de uma ação do sistema. Quais são os benefícios do IoT? Então, para trazer esse conjunto de benefícios, eu vou mostrar um exemplo, né, para que fique ilustrado aí a questão dos benefícios, tá? Suponha que você está utilizando um equipamento IoT em uma planta industrial e ali você determina através do ecossistema IoT que a pressão do dispositivo está aumentando ao longo do tempo, tá? Essa pressão, dada a camada de inteligência do dispositivo IoT ou do ecossistema IoT, você nota a partir daquele comportamento que aquele aumento de pressão não é normal. Então você pode, a partir do sistema, enviar um comando de desligamento e você vai evitar ali um problema mais grave de acontecer. Então, se eu fosse elencar aí um conjunto de benefícios da utilização desse ecossistema, eu poderia destacar a eficiência, né? Você vai ter um processo muito mais eficiente do que confiar, por exemplo, num humano que vai lá e observa o problema na medida que ele pode, né? E muitas vezes o problema acontece, o equipamento explode, a gente pode ter algo mais sério, né? E ali no dispositivo você evita que aquele problema maior aconteça. Tem a questão da transparência, você pode monitorar os dados, né, o funcionamento do sistema continuamente, em tempo real, ao invés de esperar um humano ir lá e fazer uma checagem de rotina naquele equipamento. E a questão do custo, é muito mais barato você desligar o equipamento do que um acidente mais sério acontecer. Quais são os desafios do IoT, né? Eu podia elencar alguns desafios, né? O primeiro que eu vou elencar é a questão da manutenção. Então, você, quando tem esse tipo de equipamento, você precisa, obviamente, ter uma equipe de manutenção, dependendo do número de equipamentos do ecossistema. Você realmente precisa ter uma equipe de manutenção para fazer a vistoria desses equipamentos de forma periódica, né? E, obviamente, alguns desses equipamentos vão falhar, vão apresentar algum tipo de defeito e você precisa fazer a reposição desse equipamento. Questão da privacidade, tá? Os dados precisam ser protegidos, né? Vazamentos eles podem viabilizar a utilização desse tipo de equipamento ou de ecossistema. Questão da escala, muitas vezes dependendo do número de equipamentos que você está controlando ali, você pode ter uma escala de dados e de poder de processamento requerido muito grande. Então, para isso a gente precisa ter um ambiente Big Data que possa consumir esses dados, processar esses dados e apresentar os insights e os comandos em tempo hábil, né? Não adiantava nada, por exemplo, naquela questão do equipamento industrial, com a pressão aumentando, né? Se eu tivesse um atraso na resposta do sistema, eu poderia
ter o acidente de qualquer forma. Então, o ambiente Big Data muitas vezes é necessário. Protocolos usados. Então, assim como a internet, ela tem uma série de camadas, né, que permitem o seu funcionamento, por exemplo, camada IP, camada de enlace, a camada de aplicação e assim por diante. No modelo IoT, eu também tenho algumas camadas. Então, eu vou destacar 3 camadas aqui que fazem parte desse ecossistema. A primeira camada é a camada dos dispositivos IoT, né? Nelas estão presentes os dispositivos e as coisas que são controladas e monitoradas. Além disso, a gente tem uma segunda camada que dá suporte à primeira, que é a camada de rede. Essa camada de rede, ela compõe todos os dispositivos de comunicação, como switches, roteadores, né? Os dispositivos que permitem com que os dispositivos eles se comuniquem e troquem os dados via internet, tá? Por fim, a gente tem a camada de cloud e aplicação IoT. Essa camada onde fica muitas vezes a maior parte da inteligência do sistema, né? É ali onde você consegue controlar os dispositivos, onde você consegue determinar quais ações eu vou tomar, monitorar realmente a informação que é mais relevante, descartar as informações que não são essenciais para o funcionamento do sistema e assim por diante. Então ali fica a inteligência do sistema. Falar agora um pouquinho sobre a estrutura de rede de uma aplicação IoT, né? Então, a estrutura de rede, se a gente olhar aqui na figura, a gente tem na parte direita uma rede edge, né? Que essa rede edge é a rede local, né, do sistema IoT, onde as coisas elas operam, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, casas inteligentes, tratores inteligentes, assim por diante. E esses equipamentos, eles trocam dados via internet utilizando um nó principal aqui, o nó chamado gateway, né? Esse nó é um nó diferenciado dos outros nós, dos outros dispositivos, porque ele tem um poder de processamento maior, né? E ele possui uma fonte dedicada de energia, ou seja, ele está plugado numa tomada, né? Então, a parte da rede da internet, ele compõe, da rede IoT, desculpa, ele compõe esses dispositivos, né? E na parte esquerda aqui da figura a gente tem a internet em si. Então eu tenho aqui o gateway, ele consegue ver as duas redes, né? E eu troco as informações via internet para a camada de inteligência lá da minha rede IoT. Então eu tenho processamento, storage, toda a nuvem computacional, né? Muitas vezes, que vai processar essas informações e dar os insights necessários. Protocolos de rede IoT. Então eu falei um pouquinho do que era a rede IoT. Essa rede tem alguns protocolos, né? Então eu poderia destacar, por exemplo, o protocolo Zigbee. O que é esse protocolo Zigbee? É um protocolo de baixo consumo de energia, baixo alcance, né? E uma largura de banda pequena. Então é para dispositivos pequenininhos que não precisam trocar tantos dados com a internet. Então imagina aí, por exemplo, um dispositivo que está controlando um ar-condicionado ou um sensor de temperatura, né? Eu não preciso estar trocando tantas informações, eu preciso gastar pouca energia, né? E o alcance não precisa ser tão longo, tá? Além disso, a gente tem também a rede Wi-Fi como um protocolo importante dessa rede IoT. O Wi-Fi todos nós conhecemos, né? É uma rede onde você tem um alcance também razoavelmente curto, vamos dizer assim, mas eu tenho uma alta largura de banda. Eu consigo transmitir muitos dados utilizando redes Wi-Fi. Então, se a gente levar em consideração, por exemplo, câmeras inteligentes, uma rede Wi-Fi é uma boa candidata aí para a rede de IoT, né? Dado que ele consegue transmitir muitos dados e vídeos que precisa dessa largura de banda, né? Se a gente levar em consideração agora, por exemplo, uma rede que precisa de alto alcance, suponha aí uma fazenda inteligente, que eu tenho hectares e hectares de plantação, a gente poderia utilizar uma rede LoRa, né? A rede LoRa ela é capaz de transmitir dados, né? Utilizando uma distância longa e ele tem um baixo consumo de energia. Então, se você olhar lá nas referências, tem uma descrição melhor no material que eu mandei para vocês de cada uma dessas redes. Agora, falar um pouquinho sobre protocolo de aplicação IoT, né? Então, tem esse protocolo de aplicação, que é o protocolo que está na parte esquerda daquela figura que eu mostrei para vocês, né? É a parte onde eu tenho a internet, ou seja, já saí da rede IoT, eu estou trafegando dados via internet. Então, nessa rede a gente tem HTTP, WebSocket, MQTT, AMPQ, e entre outras, né? Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, o MQTT é um protocolo muito utilizado, né, para esse tipo de
de aplicação e eu consigo trocar dados via internet utilizando esse protocolo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês no estudo de caso, onde a gente utiliza o protocolo MQTT para trocar dados entre um sensor de temperatura virtualizado e a internet. Vou falar um pouquinho agora sobre dispositivos IoT e qualidade de software. Qual é a relação, né? A qualidade de software ela é importantíssima para a construção de dispositivos IoT. Como eu falei para vocês, a parte da segurança dos dados é muito importante. Então, existem trabalhos, né? Vocês vão ver ali nas referências que eu coloquei para vocês, que trabalham justamente com isso, né? Que eles observam e estudam como testes de segurança contínuos podem ser aplicados à construção de dispositivos IoT para que você diminua a vulnerabilidade desse tipo de sistema, né? Uma outra coisa que é muito empregada, principalmente com relação à escala dos serviços, é a parte de virtualização. Então você pode, na hora que está construindo um sistema como esse, criar vários dispositivos IoT virtualizados para que você consiga testar esse tipo de sistema com relação à escala, né? Poder de processamento, ou seja, se você consegue processar tudo que está chegando num tempo hábil, né, num tempo onde você consiga realmente ter uma resposta satisfatória desse sistema, né? E ali você consegue também ter uma série de práticas para garantia de qualidade, né, como teste contínuo, virtualização, para que você consiga ter um sistema cada vez mais eficiente dentro desse ecossistema. Estudos de caso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o estudo de caso da nossa aula, né? Então eu vou nesse estudo de caso, pessoal, eu vou mostrar para vocês como criar um sensor de temperatura, um leitor de temperatura virtualizado, utilizando um sistema de simulação chamado Node-RED, tá? Esse sistema ele vai ler continuamente a temperatura de um determinado sistema e essa temperatura ela vai ser enviada via internet utilizando o protocolo MQTT. A gente vai enviar os dados periodicamente para a nuvem. Então a gente vai fazer esse exercício agora e vocês podem fazer também na casa de vocês, tá? Então, pessoal, o primeiro passo aqui é instalar o Node-RED, né? Então você abre aqui a página do Node-RED, tá? E ali você vai ver várias formas de instalar. Aqui a gente vai utilizando o Docker, tá? E é bem fácil instalar o Docker. Então primeiro você precisa instalar o Docker na máquina de vocês, tá? Uma vez que o Docker esteja instalado, você vai copiar esse comando que eu tenho mostrado aqui, tá certo? E você vai executar esse comando no terminal. Se você estiver usando o Linux, você vai abrir o terminal. Se for no Windows, você vai instalar o comando bash, né? Aquele terminal, aquela telinha preta CMD, se eu não me engano, tá? Aí você vai copiar, uma vez que executou o comando, copiar esse endereço que eu mostrei aí, tá certo? Na tela, e você vai colar o endereço, né? Então, copiou ali o endereço que está mostrando o servidor, 127, a porta 1880, e você vai rodar o seu Node-RED, tá? O Node-RED, pessoal, ele funciona com a série de comandos, onde você pode injetar comandos, né? Você vai trocar esses comandos, tá? E nesse exemplo específico, eu vou executar um comando de leitura de um determinado sensor, estou simulando um sensor aqui, e esse comando ele vai ser enviado para um receptor de debug, né? Só para a gente observar como é que funciona a questão dos comandos sendo enviados. Então você vai ter um sensor e ali um receptor, tá? Nesse sensor a gente vai colocar uma mensagem, né? E essa mensagem vai ser aqui no payload, a gente vai mudar essa mensagem para uma string, tá? E essa mensagem aqui vai ser teste IoT, certo? Uma vez que eu fiz isso, pessoal, eu vou ter que fazer o deploy do meu sistema, né? Então eu vou como se eu estivesse implantando meu sistema ou criando esse sistema, tá? Num dispositivo propriamente dito, e aí a gente vai injetar esses comandos. Então, uma vez que eu executei o comando, eu posso ver o comando sendo executado, a mensagem sendo transmitida para o debug. Então ela está ali, ó, teste IoT, toda vez que eu clico, aparece teste IoT. Então, essa é a primeira parte, tá? Agora a gente vai conectar ou comunicar esse meu sensor com uma nuvem computacional. Eu vou utilizar aqui a nuvem da IBM, então basta digitar no navegador IBM IoT Quick Start, tá? E aí você vai abrir essa página aqui
tá? Do IBM Watson IoT Platform, certo? E nesse dispositivo eu vou conseguir monitorar as mensagens que estão chegando daquele equipamento, mas para isso eu preciso identificar o ID do dispositivo, informar qual é que é o ID do dispositivo que eu vou utilizar, tá? Então para isso eu vou instalar um componente que permite com que eu envie mensagens via internet, né? Então eu vou aqui, ó, na minha paleta, eu vou instalar o IBM IoT App, tá? E aí esse comando, esse pacote, uma vez que eu instalo no Node, eu vou poder utilizar o protocolo MQTT para enviar mensagens da minha máquina local para a internet, para o IBM IoT Platform, tá? Então eu acabei de instalar o equipamento, o plugin, né, para que a gente possa fazer isso, e aqui embaixo eu consigo obter ele, tá? Então eu vou aqui, ó, de input ou de output, a gente vai utilizar o de output, tá certo? Vai usar o de baixo. E aqui a gente vai trocar agora a minha mensagem, que vai ser de debug, para a minha saída. Mas primeiro eu vou setar o ID do dispositivo. Lembra que eu falei que o dispositivo tem um ID único. Então eu vou pensar aqui no ID 01 até 04, 01, 02, 03, 04 e vou utilizar esse ID para a minha saída, tá? Para que eu consiga mandar esse meu endereço no dispositivo. Tá? Então eu vou colocar o ID do meu dispositivo, certo? Que está na minha máquina local. E esse ID vai se comunicar com a minha nuvem computacional. Então, quando eu usei o meu ID, tá certo? Eu vou colocar um evento do tipo status. E o dado eu vou receber do meu outro componente. Então, vou deixar esse campo em aberto, né? Além disso, pessoal, eu vou copiar aqui esse JSON aqui. Esse JSON ele vai ser o formato padrão que a IBM entende como mensagem do dispositivo. Então, eu vou copiar esse ID, essa mensagem, tá? E vou trocar o meu debug, eu não vou usar mais esse componente debug, eu vou utilizar a plataforma IoT da IBM como saída. Então eu vou conectar a minha entrada do sensor de temperatura com esse dispositivo de comunicação, né? Então uma vez que eu clique aqui nesse teste IoT na minha entrada, que seria a simulação do meu sensor, eu vou mudar a minha mensagem, né? Em vez de mandar uma string, agora eu vou mandar um JSON, tá? E esse JSON ele vai ter o formato que eu copiei naquele exemplo lá, tá? Então eu vou tirar essa mensagem que estava anteriormente, né? E vou colar o que eu tinha copiado. Então aqui eu vou colocar aqui como mensagem. Primeiro eu vou formatar ela, tá? Só para ficar mais fácil da gente editar. E aqui eu vou enviar a temperatura do meu dispositivo. Então nesse momento, pessoal, estou mandando uma temperatura hard-coded. Vamos colocar aqui o valor 100, por exemplo. Tá? E uma vez que eu fizer a implantação do meu sistema, veja aqui a mensagem que eu coloquei no payload, mudou o meu payload, né? Agora eu estou mandando um payload periódico, JSON, e agora eu vou colocar aqui, ó, um intervalo, tá vendo? Eu coloquei um intervalo de 1 segundo entre cada uma das mensagens, tá? Então eu coloquei aqui done, certo? Uma vez que eu fiz esse processo, agora eu vou fazer o deploy do meu sistema. Então, eu vou fazer a implantação, vou confirmar o deploy, já conectou a minha rede IBM, tá certo? E aqui, uma vez que eu clicar em ir, eu já vou conseguir ver aqui a minha temperatura sendo recebida e enviada para a nuvem computacional. Aqui você vai ver o valor 100 como valor de temperatura, tá? Agora, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso mudar esse valor de temperatura. Então, eu vou aqui no meu Node-RED novamente, certo? E vou editar o meu payload, né? Vou editar a minha mensagem que está sendo enviada. Então, a minha mensagem estava com a temperatura 100, vou mudar ela para temperatura 150, tá? E uma vez que eu fizer isso e fizer um novo deploy do meu sistema, aqui está o meu deploy, conectou novamente, tá? A gente vai ver agora a temperatura com valor de 150, tá? Então, isso conclui aí o nosso estudo de caso. A gente simulou um ambiente virtualizado para sensor de temperatura e esses dados estão sendo transmitidos via internet para uma nuvem computacional. Isso realmente está acontecendo. Está saindo, obviamente, nesse caso específico, da minha máquina. Mas esse mesmo processo poderia ser utilizado num ambiente computacional real, né? Num dispositivo real. Considerações finais. Então, como considerações finais, pessoal, a gente trabalhou na aula de hoje com definições e conceitos de IoT,
Tá? A gente trabalhou também com algumas características desses dispositivos, né, desse ecossistema, quais são as vantagens, as desvantagens, as dificuldades de você utilizar, quais são os benefícios, né, como isso pode transformar ali uma operação de uma empresa, ou de uma máquina, ou de uma planta fabril, né, pode facilitar a vida das pessoas, mas também tem desafios, né, você precisa trabalhar com esses desafios que vão aparecendo no meio do caminho. A gente falou um pouquinho também sobre os protocolos IoT, então a gente falou um pouquinho sobre o protocolo Edge, né, o protocolo IoT, como é que os protocolos utilizados para a transmissão dos dados via internet, né? A gente também instanciou um exemplo prático, tá, utilizando um sensor de temperatura virtualizado que mandava esses dados via internet, utilizando ali o protocolo MQTT, né? E isso acaba a aula de hoje, pessoal. Eu agradeço a vocês pela paciência, pela atenção e a gente se encontra na próxima aula. Tá? Obrigado e até a próxima.